Algumas teorias falam que a gente já começa a envelhecer na vida intrauterina, né? Isso porque já se detecta placas de gordura nas artérias de fetos, né? Durante a vida do feto, né? Durante a gravidez, a gente já consegue detectar isso. Isso é um sinal de envelhecimento, né? Existe até uma frase na geriatria que diz que o homem tem a idade das suas artérias. Então, quanto mais você conseguir manter viável a sua árvore arterial, né? Mais sangue e nutrientes e oxigênio chegam a cada uma das células do nosso corpo. Então, o sistema arterial é fundamental no processo de envelhecimento. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV, a vida e a medicina. Aproveite o verão. Saia do sedentarismo. É hora de praticar atividades físicas ao ar livre. Descubra seu esporte. Hoje o sedentarismo é um dos principais problemas de saúde. A gente estima que mais da metade da população brasileira hoje seja sedentário. Existe um número crescente de crianças, né? Infelizmente, pela urbanização das cidades, a gente tem cada vez menos crianças fazendo atividade física, essas crianças vão se tornar adultos sedentários, e o sedentarismo, junto com a obesidade, hoje talvez seja um dos principais problemas de saúde que, né, o mundo moderno vem enfrentando. O exercício é um hábito extremamente saudável e seguro, né? Embora existam alguns problemas relacionados ao exercício, esses problemas são raros, são infrequentes, né? E o benefício é muito maior do que qualquer tipo de risco envolvido desde a prática da atividade física de uma maneira como lazer, até o exercício formal, o esporte e o esporte assim, de alta performance. A genética, né, que pensava-se ter uma influência muito grande, e tem realmente ainda, mas não com aquela influência que se pensava antigamente, né? Ela é responsável por 20 a 30% do que vai acontecer com você no processo de envelhecimento, em termos de longevidade, em termos de expectativa de vida e em termos do aparecimento de doenças, né? Mais de 50%, de 50% a 60%, nós sabemos que depende mesmo de um estilo de vida, né? Depende do que você come, depende dos seus hábitos, depende da atividade física, depende do meio social que você vive, se você tem bons relacionamentos sociais, se você não tem bons relacionamentos sociais, depende do seu trabalho, do seu gosto pela vida. Eu costumo comentar com meus pacientes que o importante não é saber se vai fazer algum esporte ou não, mas o que vai fazer, né? O que tu vai fazer este ano de esporte? Não é se tu quer fazer ou não esporte, porque eu acho que faz parte da... Tem que, como eu como pediatra, tenho essa visão de que tu acostuma com o esporte desde a infância, né? Desde criança mesmo. Pode começar no verão, que eu acho que é uma época que propicia esporte ao ar livre, mas depois tem que continuar, né? Aí é mais complicado. Depois ter paciência, porque vem, o cara em meio ano o cara já está fazendo coisa que ele não acreditava, e em um ano já está fazendo uma meia maratona, que nem eu aí, estamos um ano correndo, e começamos fazendo aí 20 minutos de corrida e caminhando o resto. Assim como qualquer medicamento que é necessária uma dose específica, um intervalo entre essas doses, a atividade física e o exercício, seja através de uma prática de um esporte com treinamento regular ou através de uma atividade de lazer, existem esses cuidados especiais. Uma outra coisa importante dentro do processo de envelhecimento e atividade física é que hoje sabe-se que mesmo aqueles indivíduos sedentários
e que passaram a sua vida inteira sedentários, mas que chegaram com saúde aos 70, 75, 80 anos, o início de uma atividade física adequada nessa idade também gera um impacto grande na melhoria da qualidade de vida e na expectativa de vida desse indivíduo, né? Então nunca é tarde para se iniciar uma atividade física. Em relação aos idosos, né, o que a gente vê é um número muito grande de pessoas sedentárias, com algum tipo de problema de saúde ou com algum grau de dificuldade. Essas pessoas podem começar a atividade física sem mesmo passar por nenhum médico. O que eu digo com isso? Atividade leve, como caminhar, às vezes fazer uma bicicletinha, algum exercício de leve a moderada intensidade, as pessoas já podem ir iniciando. Não precisam passar por avaliações médicas para isso, porque os benefícios são muito maiores do que os prejuízos. Evidentemente, se a pessoa se sente mal, tem dor no peito, cansa muito fácil, né, sente alguma coisa diferente, né, mal, ruim, durante a realização do exercício, é evidente que ela deve procurar um médico. Então, quando você olha, percebe um indivíduo idoso, assim, com uma diminuição de estatura, com aquela curvatura na coluna, né, que é característica, a imagem típica da osteoporose, mas na verdade é um complexo osso e músculo que faz isso. Aquele indivíduo que tem uma dificuldade de subir uma escada, ou uma rampa, ou uma lomba, de levantar da cadeira, que está com a marcha lenta, com os passos abertos, que é um indivíduo que cai muito, né? Isso tudo é por atrofia de massa muscular e de massa óssea também, desse complexo. Em São Paulo existe um ambulatório de medicina do esporte no Hospital do Servidor Estadual, onde eles já conseguiram até observar que na fila daqueles pacientes que já tinham indicação de prótese de joelho, que foram submetidos a um programa de intervenção através do fortalecimento muscular, de atividade física, decidiram por vontade própria não mais fazer a cirurgia, né? Então não existe contraindicação para atividade física desde que seja na dose correta. Para as crianças, o que a gente recomenda, né, o exercício ele pode ser na forma de esporte. O mais recomendado é que as crianças façam vários tipos de esporte, que isso estimula o desenvolvimento, o equilíbrio, estimula, né, vários grupos musculares. Então a gente não deve transformar uma criança, né, com menos de 14 anos num atleta específico num só esporte. A gente deve estimular que faça vários esportes, né? Então isso é muito importante para o desenvolvimento. E sem falar que uma criança que pratica qualquer tipo de esporte, então na verdade a criança precisa saber o que ela gosta. Então os pais têm que estimular, coloca na natação, coloca no futebol, no tênis, alguma coisa que seja prático e a criança faça com prazer, né? A gente não pode obrigar uma criança a fazer o exercício, ela tem que fazer aquilo como diversão. Não existe limite, assim, lógico que às vezes tem pais que se preocupam, tá fazendo muito esporte, faz natação, faz futebol, basquete, tem problema? Não tem. A vida e a medicina. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul.
A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV. A vida e a medicina. Aproveite o verão. Saia do sedentarismo. É hora de praticar atividades físicas ao ar livre. Descubra seu esporte. A gente sempre fizemos atividade, a gente sempre caminhou, correu, aí paramos um pouco por causa dela, do nascimento dela. Aí agora, ela maiorzinha, a gente está voltando devagarinho a fazer. Um pouco do peso foi inchaço, que eu perdi logo nos primeiros 15 dias. E aí, aos pouquinhos, fui voltando, controlando a dieta, e agora eu tô voltando com exercício físico, mais recentemente. Antes não estava dando por causa dela mesmo, né? Tentava fazer alguma coisa em casa, mas bem pouca coisa. Foi mais a dieta mesmo e a amamentação também, que ajuda bastante, né? Qual é a atividade física ideal para se praticar? Tanto numa idade mais precoce quanto numa idade mais tardia? Bom, é uma atividade física que contemple, né, as 3 principais modalidades de atividade física, que é a atividade aeróbica, né, a caminhada, a bicicleta, dependendo da capacidade do indivíduo, uma coisa um pouquinho mais intensa, como uma corrida, né? Tô ofegante porque eu estava correndo, tá? Procurei assessoria, me identifiquei, fiz um teste de aptidão, de esforço, enfim, né? Foi péssima, mas depois de um tempo a gente começa a pegar resistência e pra mim eu só tive melhoras da frequência cardíaca, respiração, resistência. Antigamente eu não conseguia subir uma escada assim de 3 andares, hoje tranquilo. Verão é importantíssimo, é claro, o bloqueador solar, eu uso o bloqueador 50, uso chapéu e óculos sempre que eu correr de dia. Então é importante também, não precisa ser um tênis muito caro, mas tem que ser um tênis que a pessoa esteja de acordo com a pisada dela. Hoje já tem inúmeras lojas e médicos que fazem esse teste para saber qual é o melhor tipo de tênis que a pessoa pode usar e deve usar. Do alongamento, que é uma outra coisa importante, que é a terceira modalidade que deve ser contemplada nessa atividade física, né? Que é aeróbica, musculação ou localizada e alongamentos, né? Benefícios para a saúde do exercício são enormes, são vários. Entre eles, por exemplo, as pessoas que fazem atividade física têm menor peso corporal, são menos obesas, têm melhor humor, né? Têm menos depressão, diminui o risco de câncer, diminui os índices de pressão, de colesterol, de diabetes. Doenças crônicas como hipertensão, intolerância à glicose, que é uma fase inicial já da evolução para o diabetes mellitus, doenças como ansiedade, né, são doenças que conseguem ser muito bem controladas com atividade física. Fibromialgia, que é uma doença bem comum, que causa muitas dores, principalmente mulheres de meia idade, né? É uma doença que a atividade física regular traz um benefício muito importante, podendo até substituir alguns medicamentos em alguns casos. Os novos estudos demonstram que é muito melhor você fazer uma atividade com uma intensidade de moderada a alta intensidade, por períodos de tempo menores, que isso levaria a algumas alterações no corpo, através de estímulos. Que as pessoas, claro, elas pensam assim, hoje está chovendo, não vou, hoje está muito quente, não vou, está frio demais, não vou. Se a pessoa em Porto Alegre, por exemplo, que tem um clima com grandes oscilações e seguidamente temperaturas extremas, se ela pensar assim, ela não vai ir nunca. Então o importante é que uma vez que ela decidiu que vai fazer exercício, criar aquela rotina e não ficar questionando se o tempo está isso, está aquilo, vai, porque aí ela pode aproveitar as próprias variações. Eu me divirto quando está quente, me divirto quando está frio, se está chovendo me divirto muito, porque correr na chuva traz uma série de benefícios mentais também, é lúdico. Pelo menos 3 vezes na semana, com atividade de moderada intensa é o mínimo necessário. Naqueles que têm alguma limitação de causa ortopédica, osteomuscular, existem outras alternativas. Quem tem problema de joelho, existem alternativas como remo,
ou a mesma musculação, né? A gente não pode esquecer que para a população em geral, a musculação, que no caso se transfere como exercício resistido, que é a melhor maneira, porque não necessariamente precisa ser feito dentro da academia, né? É muito melhor se for feito ao ar livre, com auxílio de um professor de educação física, respirando um ar puro, com um aspecto mais lúdico, através de metas ou de jogos. Tudo isso consegue ser feito de alta intensidade, mas tem que estar aliado ao exercício aeróbico. Né? Então, quando o indivíduo tem baixos níveis de testosterona, ele começa a acumular gordura, principalmente em alguns locais, como a barriga, por exemplo. Né? Isso acontece também na mulher na menopausa. Ela começa a ter um padrão de distribuição de gordura mais masculino, que nós chamamos mais androgênico, né? Então ela para de acumular tanta gordura na região dos quadris, por exemplo, e começa a acumular gordura mais em tronco. No homem não é uma coisa tão brusca como nas mulheres, né? No homem a andropausa, ou distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ele não é um cessar como das mulheres, né? Que alguns meses a coisa se vai. Porque nós vamos sofrendo um processo progressivo de perda de massa magra, nós vamos atrofiando mesmo a nossa massa magra durante o nosso processo de envelhecimento, principalmente depois daquela idade ali de 40, 50 anos, quando ocorrem diversas alterações hormonais no nosso organismo. Esses hormônios têm efeito anabólico e a diminuição da produção desses hormônios, junto com o sedentarismo, vai provocando e acelerando o processo de atrofia de massa muscular, de massa magra como um todo. Se nós pensarmos que a expectativa média de vida do brasileiro é bem acima dos 70 anos, né, quase 80 hoje já, então nós estamos falando de um cara na metade da vida. Então, se ele perde testosterona, ele perde massa muscular, ele pode entrar numa situação que a gente chama de sarcopenia, né? Que a sarcopenia é uma situação clínica muito preocupante, essa perda de massa muscular, porque ela leva à diminuição da atividade do indivíduo como um todo, né? Ele entra num círculo que nós chamamos de círculo da fragilidade do idoso. Então o indivíduo perde massa muscular, ele começa a ficar mais quieto. Porque ele fica mais quieto, ele perde propriedades motoras. Porque ele perde propriedades motoras, ele se abala psiquicamente. Porque ele se abala psiquicamente, piora ainda mais essa situação. Ele começa a ficar mais quieto e começa essa roda viva, essa situação clinicamente muito complicada. Na verdade, hoje a gente fala de massa muscular, a gente fala de um complexo músculo e osso, que é um sistema que trabalha muito junto. O músculo e o osso, né? Você não fala mais somente sobre osteoporose, né? Você fala sobre sarcopenia, que é a atrofia da massa muscular. E hoje a gente sabe que são os dois sistemas que trabalham muito juntos. Quando o indivíduo atinge níveis de testosterona relativamente baixos à idade, nós temos que já entrar com a modulação da testosterona. Trazer o nível de testosterona desse indivíduo ao nível que é normal para a sua idade. O risco para um paciente é mínimo. Nós vamos minimizar o risco desse paciente. Existe risco? Sem dúvida alguma. Atravessar a rua é um risco, né? Viver é um risco. Então, assim, nós temos histórias, relatos de caso, de falência hepática ou falência do fígado, né? Aguda, pelo simples uso de Tilenol, medicamento que se vende sem prescrição médica na farmácia. Então, toda droga tem risco. Então, toda droga tem efeitos colaterais. Bom médico não é aquele que só prescreve bem. Bom médico é aquele que prescreve bem e maneja bem os efeitos colaterais da droga. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atingiu um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação. Medical TV, a vida e a medicina. As primeiras bicicletas apareceram nos desenhos de Leonardo da Vinci, mas é o alemão Barão Carl von Drais que executou o primeiro projeto há 197 anos. No primeiro modelo, a impulsão era feita pelos pés, mas já tinha como objetivo proporcionar lazer e ajudar na locomoção. Hoje, ela está mais em moda do que nunca, e por vários motivos. O principal é a frota de carros, que só no Brasil cresceu 240% em 8 anos, deixando as cidades mais poluídas e congestionamentos insuportáveis. Por isso, muitas cidades modelos do mundo estão bloqueando a passagem de carros em vias centrais, transformando-as em áreas de convívio para as pessoas e abrindo espaços para ciclovias. A escolha da bicicleta como meio de transporte é a solução para diversos problemas. A prova disso é que a venda de bicicletas já ultrapassou as de automóveis na maioria dos países da Europa. Mesmo em distâncias mais longas, é possível usar a bicicleta, usando sistemas de integração entre o ciclismo e outros meios de transportes, como o ônibus e o metrô. Em várias cidades, você já pode alugar bicicletas para fazer esses percursos. Esse serviço já é sucesso, por exemplo, em Porto Alegre. Os benefícios ambientais são inúmeros e, além disso, promove a atividade física, tão preconizada por várias especialidades médicas, como prevenção e tratamento de doenças. Em Florianópolis, existe um projeto de verão que empresta bicicletas até por 1 hora. Basta apresentar a carteira de identidade e a pessoa pode percorrer toda a Avenida Beira-Mar Norte com extrema segurança, curtindo o visual, fazendo exercício e tomando gosto por andar de bicicleta. Para mim, a corrida é uma questão, é uma atividade muito mais mental do que física. Eu foco nela sempre como uma questão mental, sempre pensando nos benefícios que o cérebro vai ter com a corrida. E foi assim que eu aprendi justamente a sentir prazer, prestar atenção no prazer, e através do prazer, é o prazer que me faz querer fazer isso todos os dias. No começo, eu acho que para as pessoas às vezes parece bastante difícil a pessoa achar que vai fazer isso para o resto da vida e que vai ser, parece assim, vai ser um peso, o médico, a pessoa vai lá, o médico diz, olha, tem que fazer tal exercício. Então começar devagarinho e pensar que o mais legal é ter vários dias da semana que ela pratica. Então, pensar em periodicidade, ou seja, mais vezes por semana e menos intensidade. Então começa caminhando, correndo, alternando, até que ela consiga correr uns 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, quem sabe, e tentar fazer isso pelo menos 5 a 6 vezes por semana. E que seja uma das prioridades dela, assim como é trabalhar, assim como é se alimentar, dormir, fazer sexo. Iniciei a atividade agora no verão, sou muito sedentária, pretendo exercer, continuar. No inverno, vamos ver. Estou me motivando, iniciei a semana passada, as corridas aqui e nos intervalos eu faço caminhadas aí. Nessa época do ano, a melhor época para a prática de esporte ao ar livre. Caminhadas, corridas e a bike. E no caso do ciclismo, é um esporte altamente indicado pelo baixo impacto, né?
uma grande demanda cardiovascular. É interessante que a pessoa, quando comece a se adaptar ou se interessar por bicicleta, compre uma bicicleta modelo de entrada, ajuste ela bem e vê se cria um prazer pelas pedaladas, né? Porque na grande maioria das vezes a pessoa vem, faz um investimento caro e depois a bicicleta fica parada, né? Então uma bicicleta com 18, 21 marchas, que pode ter uma regulagem boa de altura de banco, por exemplo, um avanço desse que dá a opção de vários ângulos de avanço, é uma boa pedida para quem quer começar a pedalar. A atividade física na bike, ela é muito boa porque não tem nenhum impacto no nosso corpo, nem joelho, nem tornozelo, nem coluna. Então ele fica mais fácil para as pessoas que têm algum tipo de lesão. Os benefícios do mountain bike também é o cardiovascular, trabalha muito perna, trabalha muito braço também, para ficar firme na bike, né? Que já é uma bicicleta mountain bike, assim, das mais usadas e comercializadas, que vem com a novidade que é aro 29, ela tem suspensão hidráulica e é uma bike já para quem quer andar um pouco mais, quer fazer passeios de mais de 30 km, 40 km, e é uma coisa que está se divulgando muito, que são os grupos de pedaladas, né? O pessoal se reúne para pedalar e pedala um pouco mais. Em Caxias existem vários grupos de bike. É só procurar um desses grupos em Caxias, principalmente onde há venda de bike. Normalmente esses indivíduos que praticam ciclismo, bicicleta, eles são indivíduos que muitas vezes pegam um fim de semana ali, pedalam 3, 4 horas seguidas. Nós temos vários indivíduos aqui na clínica, no consultório, que pedalam o dia inteiro, eles andam 100 km, 120 km no fim de semana. Existem alguns trabalhos mostrando, e a gente já viu aqui na clínica, que existe uma incidência de osteoporose nesses indivíduos maior do que em outros indivíduos do sexo masculino, por exemplo, onde a osteoporose é um pouquinho menos frequente. Então eles desencadeiam um processo de osteoporose. Mas provavelmente porque o conteúdo de cálcio, que é importante na contração muscular, e que essa contração muscular, esse exercício muscular se faz por horas seguidas, o nível de cálcio circulante no organismo vai diminuindo. Então ele vai roubar o cálcio dos depósitos de cálcio, que é do osso. No nosso osso, né, a nossa ossatura, ela funciona como um depósito de cálcio para o nosso organismo, já que cálcio não é importante somente para o osso, né? Várias reações do nosso organismo, nosso corpo precisa de cálcio, né? Entre elas a contração muscular. Então é uma dica interessante, assim, aqueles indivíduos que pedalam muito tempo, tomar um comprimidinho de cálcio quando começa a pedalar, entendeu? E se essa pedalada se prolonga, depois de uma, 2 horas, toma um outro comprimidinho de cálcio. Você está dando cálcio para a corrente sanguínea e o nosso corpo não vai roubar o cálcio do osso. Estar em contato com a natureza faz com que a atividade física fique muito mais prazerosa, desestressa, faz com que a gente esqueça alguns problemas do dia a dia. Uhul! Outra coisa muito importante para pedaladas que não faz parte do ajuste, mas faz parte da vida do ciclista, é o uso do capacete, porque ele pode evitar um acidente para evoluir para uma coisa mais grave. E para quem quer performance assim, a partir de 30 km, sapatilha e pedal de encaixe. Então, legal também é a gente poder estar numa trilha no meio do mato, o que nos deixa com uma adrenalina e dá mais emoção ao exercício. Sair de um estresse que é a cidade, trânsito, e vir para uma estrada, curtir a natureza, respirar o ar puro. E ciclista pode ser desde uma criança, adolescente, idoso, não tem idade para a prática de bike. Então, o uso de bicicletas, tanto para o esporte quanto para a mobilidade urbana, é muito importante, né, e relativo para a prática de atividade física e benefício da saúde. Tem também uma necessidade de acompanhamento de perto com o professor de educação física para determinar
as distâncias corretas com relação à altura do selim, a distância do garfo, da bicicleta, tudo isso é importante, esse ajuste que pode prevenir alguns tipos de lesões por esforço. Uma das formas que a gente tem práticas para regular a altura do selim é subir em cima da bicicleta e com a perna toda esticada, onde o calcanhar alcançar o eixo do pedal, ali é a altura mais adequada para se colocar o selim. Por exemplo, neste exemplo, o selim para mim está baixo. Ele teria que levantar até onde eu alcançasse com o calcanhar no eixo do pedal. Ok? Com relação ao tronco, por exemplo, por lazer, aqui não tem problema nenhum de eu ficar quase com 90 graus. Mas a ideia numa bicicleta de mountain bike ou numa bicicleta de speed, uma bicicleta para se andar no asfalto, é que eu tenha pelo menos 60 graus de inclinação, que é alguma coisa parecida com isso, entendeu? Braço solto, perna solta e pescoço relaxado já é um bom indício que as minhas costas não estão contraídas para a inclinação que eu coloquei na bicicleta. Bom, já no caso de um ajuste de bike fit, que é um ajuste profissional aqui, que a gente usa a câmera, a medição 3D, a diferença é a seguinte, que o banco, além de estar numa altura ideal para o ciclista, ele vai ter um recuo melhor também e vai poder trabalhar uma alavanca ideal da pedalada, ou seja, uma perna esticada ideal, uma perna flexionada ideal e esse selim numa distância do guidão boa para uma alavanca para se poder tirar melhor força do pedal. Com relação à inclinação de tronco e braços, aí sim é feita uma avaliação funcional no atleta para que a gente possa inclinar ele e deixar ele da melhor forma possível que ele possa tirar conforto e aerodinâmica da bicicleta. Meus amigos influenciaram a andar, daí eu fui, comecei a gostar, daí eu fui me puxando até conseguir os patrocínios. O esporte é bom por causa disso aí, né? Te livra de todas as drogas e só saúde, né? Comecei e o meu pai ele andava de motocross, né? Fazer motocross. Aí ele me deu uma bike quando eu era pequeno e já comecei a andar quando eu era pequeno, sim. Mas não levei muito a sério. Comecei a levar quando eu tinha uns 16 anos, assim. Conheci uma galera, comecei a me puxar daí. Eu gosto de tipo, sair um dia, tomar uma cerveja e tal, mas no outro dia eu quero estar bem pra poder andar, sabe? Se eu fico um dia sem andar, tipo um sábado, um domingo, eu me sinto mal já. Dá uma manobra que é muito foda assim de acertar e tu vai lá e acerta e depois de um tempo, daí vem teus amigos, tipo, te cumprimentam, te abraçam, é boa a sensação. Para ajudar então nessa atividade, é interessante complementar o exercício da bicicleta com um treino de musculação, para deixar os músculos mais fortes, pra gente não ter tanta lesão também. E no dia que tu for pedalar, tu vai sentir que vai ficar mais fácil, vai ter mais força para pedalar, para subir um morro, até porque Caxias tem bastante morro e aí dá uma dificultada. A gente vive um paradoxo, né? De ter frio no inverno, onde se come muito, e ter um calor tremendo no verão, onde você tem que mostrar o corpo. A estética vem a reboque da saúde, né? A gente sabe que esporte e atividade física não é quanto mais melhor, existe uma dose, né? O que a gente percebe é que algumas pessoas são tão muito bem treinadas que essa dose excessiva para nós, do ponto de vista de normais, né? É uma dose bem alta. Mas então por isso essa linha é muito tênue de achar onde fica o excesso de treinamento e aonde esse treinamento está em nível ótimo. É que nem comer, por exemplo, quando a gente está comendo, tá lá num churrasco, sei lá, comendo um peixe, a gente come porque dá muito prazer. Mas se a gente ficar só atento ao prazer da hora, depois vai ter uma sensação de estômago cheio, de desconforto. Isso também pode acontecer com o exercício. Ou seja, a gente tem que se experimentar para saber que aquilo que a sensação de prazer que está acontecendo durante o exercício não é necessariamente a mesma que vai acontecer depois do exercício.
Muitas vezes você estimula, indica e o indivíduo com 50, 60, 70 anos começa a fazer uma atividade física e acaba exagerando nessa atividade física de uma maneira inadequada, logo depois de um mês, 2 meses, começa a gostar daquele negócio e começa a lesionar os tendões. Aí depois tem que ficar 1 ano para recuperar aquele tendão, aquele músculo que lesionou. Então a gente tem que ter certos cuidados. As lesões de menisco são lesões muito comuns, principalmente em esporte onde há uma alta intensidade, seja através de saltos ou através de rotação em cima de uma perna só, né? Ou através de movimentos contínuos crônicos, né? Então de uma intensidade de longa duração. O que acontece com jogar bola? Você, quando é mais jovem, você se lesiona e se recupera rápido. Agora que a gente trabalha e tal, tem pouco tempo para se dedicar, a bola judia muito dos joelhos e você, às vezes, chega lá, tu acha que é capaz de fazer um movimento, assim, dar um chute e você se lesiona fazendo aquilo ali, porque a cabeça vê de um jeito e o corpo responde de outro, né? As lesões de meniscos, né, elas precisam ser muito bem avaliadas pelo ortopedista, né, ou pelo médico do esporte e dependendo muito da localização da lesão, do padrão do traço dessa lesão, se existe alguma outra lesão associada durante esse trauma de joelho, se existe ou não integridade dos outros ligamentos do joelho nesses acidentes, qual vai ser o tratamento melhor para o menisco, né? Cada vez menos nós indicamos a retirada total do menisco. A glucosamina e a condroitina são os suplementos, né, mais bem indicados nos casos de artrose e dos danos da cartilagem, né? Eles geram uma série de alterações no líquido sinovial e na superfície da cartilagem que diminuem bastante os sintomas de quem sofre com esses sintomas. O exercício durante a gravidez é algo também recomendável. Existem várias pesquisas mostrando que as mulheres que fazem atividade física têm menor incidência de aborto, têm uma gravidez melhor. Lógico que a gente não quer que a mulher grávida se torne uma atleta e nem tampouco a gente quer que ela se condicione, né? Fique excelentemente condicionada durante a gravidez. Não, o que a gente preconiza é que as mulheres grávidas não fiquem sedentárias durante a gravidez. Então façam atividades leves a moderadas, uma caminhada, por exemplo, uma hidroginástica, uma natação, o que for, né, da preferência da grávida e o que for, logicamente, dependendo da fase da gravidez. A exceção são para os casos de descolamento de placenta, principalmente nos 3 primeiros meses, o nível de exercício fica um pouco mais leve, né? A gente tenta passar por essa fase sem muita intensidade do exercício e depois dos 3 meses até o 8º, 7º mês, a gente libera um exercício até moderado, às vezes até uma corridinha leve e tal, de acordo com o tamanho da barriga. Mas o exercício é muito bem-vindo na gravidez e no final, alongamentos, exercícios na água são muito importantes para diminuir dor na coluna, né, melhorar, né, toda essa questão de adaptação que o corpo da mulher sofre durante a gravidez e com o peso da barriga. Medical TV, a vida e a medicina. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul.
A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Entrevistas, depoimentos, tratamentos, cirurgias, resultados, os avanços da medicina. Medical TV. A vida e a medicina. Aproveite o verão. Saia do sedentarismo. É hora de praticar atividades físicas ao ar livre. Descubra seu esporte. O uso de suplementação hoje está cada vez mais em moda, tanto para os atletas quanto para a população em geral. O que a gente observa muito é que as pessoas não existe essa necessidade tão alta quanto elas acham que tem, né? Então, um exercício de moderada intensidade, 4 vezes na semana, não gera nada de necessidade metabólica ou nutricional que não possa ser suplementado por uma dieta bem balanceada. Acho que assim, pelo menos meia hora antes você deve comer uma fruta, meia hora antes de fazer uma atividade física, que vai te dar um aporte de carboidratos. Por que isso? Porque se você for com um nível de glicemia base baixo, né, ou normal, de 80, 70, 90, 100, para a sua atividade física, esse é um nível de glicose baixo. Então o teu corpo ele vai precisar de mais glicose. E como não tem glicose em abundância circulando na tua circulação, ele vai buscar a fonte mais rápida de glicose, que é a transformação do aminoácido do músculo em glicose. Então você que quer ganhar músculo, você acaba atrofiando a massa muscular. Tem que comer um carboidrato simples, um carboidrato leve antes do exercício e depois uma proteína boa, proteína magra normalmente, um frango, ou um leite magro, ou peixe, enfim, ou uma proteína de origem vegetal, mas para que possa suprir o que ela perdeu através do rompimento das fibras musculares. Eu corro 2 horas, muitas vezes em uma sessão ou em 2 sessões, e eu procuro nessas 2 horas tomar água sempre que eu sinto o menor sinal de sede, ou seja, não esperar 30 minutos, não, se deu sede em 10 minutos, eu vou num posto de gasolina, como eu corro na rua e tomo água, um bebedouro, se for o caso até peço num bar, um copo de água, e eu às vezes quando eu vou fazer um exercício mais intenso, de duração de 2 horas, eu levo comigo alguma coisa que eu possa consumir. Então um segredinho que eu tenho assim é comer tâmara. A tâmara ela tem uma combinação de carboidratos simples e complexos excelente, uma tâmara é suficiente para correr vários quilômetros. Mas se você faz uma atividade física que passa de 1 hora, você mais uma vez você deve fazer uma ingesta de carboidrato, né? Uma dica interessante assim para quem não tem contraindicação, não tem diabetes ou coisa parecida, é você chupar um sachêzinho de mel, que é um carboidrato de absorção rápida, né? É pequenininho assim, vai te dá um pouquinho e é rápido, não vai te provocar nenhum problema ali no momento da atividade física. Você vai conseguir fornecer um pouquinho de carboidratos para continuar aquela atividade física que já passa de 1 hora. E uma outra coisa também interessante para depois da atividade física, né, é você fazer um aporte de aminoácidos. O metabolismo, né, de construção muscular, ele permanece durante algumas horas depois da atividade física. E se você tiver um nível de aminoácidos que são a fonte da produção de proteínas e, consequentemente, do músculo, né, depois da atividade física, você vai ter um trabalho de recuperação de massa muscular muito maior do que se você não fizer isso. Então existem vários suplementos à base principalmente de whey protein, que é o aminoácido, a proteína isolada do leite, né?
que pode ser ingerido facilmente, eles são hidrolisados, então são quebrados em aminoácidos, mistura com a água e absorve bem rapidamente, para utilização imediatamente após a atividade física. Então são coisas que a gente deve colocar em prática junto com a atividade física, que então mudam bastante o resultado daquilo que você está desejando, né? Principalmente nos 30 minutos após a atividade física, onde para quem deseja fortalecimento muscular e ganho de massa, de força muscular, precisa recompor essa proteína necessária para o músculo. Então, existe dose específica, existem as indicações, não é uma receita de bolo, não é simplesmente ir numa loja de suplemento e comprar ele, porque não são baratos, né? São suplementos que às vezes são caros. Existe um cuidado muito importante com relação à falsificação desses suplementos. Infelizmente, num país do oba-oba como é o Brasil, nem tudo são flores, né? Onde é que se criou esse mito ao redor dos esteroides anabólicos? Por causa dos indivíduos que fazem um abuso dos esteroides anabólicos, né? Então hoje eles fazem verdadeiros coquetéis molotov, eu diria, né? Porque são explosivos, né? De um mix desses hormônios todos que podem e põem em risco a sua saúde. Vários motivos. Utilização e idade cada vez mais precoce. Uma mistura de hormônios que não se conhece bem o que acontece quando mesclados, né, quando misturados. Megadoses desses hormônios. Utilização durante um tempo demasiado longo. Principalmente, o último e principal motivo, comprar no mercado negro. O grande problema hoje são esses indivíduos que eles estão desassistidos. Testosterona ou análogos da testosterona, utilizados em megadoses, etc., podem levar a castração química, ou seja, o indivíduo se torna infértil, ele não produzir mais testosterona, né? Acne, atrofia de testículo e pode chegar a uma situação permanente, né? Alterações hepáticas que são reversíveis, mas podem dar. Não existe na literatura um consenso de correlação entre câncer hepático, né, e utilização dessas drogas. Se usa outros hormônios juntos, né, como por exemplo o próprio hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, quando utilizado em altas doses durante muito tempo, ele pode levar a uma diabetes. Ele pode induzir uma diabetes, ele pode induzir alterações da tireoide, ele pode induzir a síndrome do túnel do carpo, onde o indivíduo tem alterações de perda de força, inchaço, né? Problemas articulares, crescimento das extremidades, crescimento da mandíbula, crescimento de órgãos, né? Se especula numa relação entre câncer e hormônio de tireoide, hormônio de crescimento, ou seja, como ele estimula o crescimento e principalmente células de renovação rápida, como a pele, por isso que a pele melhora tanto, etc., ele pode estar estimulando um câncer também. Por isso a avaliação médica precoce ou antes da utilização é muito importante. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Medical TV, a vida e a medicina.
É sempre importante fazer essa avaliação clínica, porque dependendo do histórico do paciente, da conversa e do exame físico, a gente vai solicitar alguns exames complementares, que são de laboratório, exames de esteira, o eletrocardiograma, para detectar alguma alteração, para ver se a gente consegue identificar alguma doença oculta que não tenha se manifestado clinicamente e que possa prevenir desde um risco de morte súbita até uma diminuição na performance com relação à perda de peso e melhora de saúde, né? A gente parte para os exames relacionados à medicina do esporte, que é o teste de esforço com respiração, onde a gente vai dar uma olhada no metabolismo dessa pessoa, o condicionamento aeróbio, qual é a zona de treinamento que ele está queimando mais gordura, onde ele está queimando mais carboidrato, etc. A gente vai fazer uma avaliação postural, porque não adianta construir todo um corpo, todo um físico, sem ter uma postura boa. Precisamos ter uma postura boa. E, por último e não menos importante, a avaliação da composição corporal, onde 1 quilo, para nós médicos do esporte, não diz muita coisa. Ganhou 1 quilo, perdeu 1 quilo. Interessa para nós qualitativamente, entender esse 1 quilo, o que isso significa. Você ganhou 1 quilo de quê? De massa muscular ou foi de massa gorda? Uma coisa importante em relação a essa questão da composição corporal é a gente olhar a taxa hormonal desses indivíduos, né? Esses hormônios, eles têm que estar equilibrados. Se os hormônios não estão equilibrados, tanto os hormônios da tireoide, como principalmente o que nós chamamos de hormônios anabólicos, que são a testosterona, o GH, né, que é o hormônio de crescimento. Se esses hormônios não estão em taxas adequadas, esse indivíduo não vai conseguir os seus objetivos, né? É como malhar em ferro frio. Não se molda, a gente não consegue fazer essa moldagem. Então é muito importante que esses hormônios estejam adequados. Então a gente vai olhar a mulher depois da menopausa, ela vai ter uma queda desses hormônios, né? Então a gente vai encaminhar para um ginecologista que faça essa reposição. A minha ideia, eu defendo essa reposição. Isso vai ajudar a manutenção da massa muscular, níveis adequados de colesterol, a própria libido, né? É muito importante que a paciente mantenha uma libido alta, né? As coisas mais importantes que podem levar a um envelhecimento saudável, um envelhecimento bem-sucedido, né? São relacionadas ao estilo de vida. Isso é o mais importante, né? Ter atividade física, alimentar-se adequadamente. A gente tem que evitar esses produtos industrializados o máximo que a gente puder, sabe? Porque são produtos que a gente deve procurar os alimentos orgânicos, né? Sem agrotóxicos, sem substâncias que mantenham a preservação desses alimentos durante um longo período, né? Frutas frescas, vegetais, né? De modo geral, verduras, legumes, tudo frescos, né? Deve procurar ter muitos amigos, né? Ter um vínculo de amizade grande, se envolver em atividades sociais, né? Atividades não necessariamente somente ao trabalho, mas atividades de cunho social, onde a gente pode fazer alguma coisa de bom para os outros, porque isso retorna para você, é provado isso já. Então, procurar essas coisas interessantes, evitar o cigarro, né? Isso é muito importante. O cigarro é o maior acelerador do processo de envelhecimento. Ter atividade física. São essas coisas relacionadas ao estilo de vida, né? Que é mais importante do que a genética, é mais importante do que tudo. É o estilo de vida. Ter um corpo lindo, sarado, uma barriga tanquinho, está ao alcance de todo mundo do ponto de vista biológico. Qual é o problema aqui? Então, a maioria das pessoas não tem o foco e o comprometimento que isso exige. Então, tentam pular etapas. Um corpo sarado, ele obedece uma pirâmide, né? Onde a base dessa pirâmide é a dieta, não adianta. O primeiro degrau, né, saindo do térreo, o primeiro andar, seriam os exercícios. Não dá para fugir disso, tá?
O segundo andar seriam os suplementos, não tem como fugir disso. E por último, a cereja do bolo é que entram os hormônios. A menos que o indivíduo tenha uma deficiência, daí isso vem para a base. E além de você, às vezes, não conseguir organizar a sua vida com foco e a dedicação que esse tipo de coisa exige, você coloca objetivos muito além das suas possibilidades. Entendeu? Então uma Gisele Bündchen, ela é Gisele Bündchen a vida inteira. Um Brad Pitt é um Brad Pitt a vida inteira. Ok? Então assim, não adianta você querer agora, do nada, se transformar em um. E não é fácil você abrir mão, às vezes até, da questão social. Você vira um ogro. Entendeu? Para você não abrir mão da questão social, você tem, aí entra a genética, você tem que ter uma genética fantástica que nem sempre te favorece. Aí vem o gordinho e a gordinha aqui, que querem ficar um Brad Pitt, uma Gisele Bündchen, vão ter que ralar muito mais do que o magrelo, por exemplo, que vem aqui. Ele já é gordinho porque ele tem problemas em relação à alimentação. Então, o esforço desse indivíduo vai ser dobrado, vai ser triplicado. E por mais que se viva a situação de Florianópolis, você vai ter que, depois de todas as festas, mostrar o seu corpinho em Jurerê Internacional, na Praia Mole, sei lá onde for, né? O Riozinho está na moda agora. Mas assim, você vai ter que cumprir todas as etapas. Tá? Você quer ficar legal? Beleza, tô junto, estou contigo. Operação Verão 2014-2015. A vida e a medicina. É verão, é sol, é mar ou piscina. É hora de curtir a natureza, de relaxar, encontrar os amigos, se declarar ou bancar o herói. Mergulhe na alegria que a estação mais divertida do ano oferece. É o momento certo de botar braços e pernas para trabalhar. Faça exercícios ao ar livre. Mas não esqueça de se proteger do sol, principalmente as crianças. Protetor solar no mínimo 30. E os horários do sol você já sabe. Coma bastante frutas e verduras e beba muita água. Mantenha-se hidratado. É hora de curtir e sentir como é bom ter saúde.